Aqui, essa nossa aproximação desses assuntos necessariamente precisa ser de uma forma nova. Isso porque nós não estamos aqui repetindo para você coisas que você já ouviu em outros lugares, que você já leu também nos livros. É possível que alguma coisa você já tenha acessado através do conhecimento que você adquiriu, exatamente ouvindo outras falas e lendo livros. Mas a nossa proposta aqui, ela tem esse colorido inédito, porque nós estamos aqui investigando e não repetindo coisas que outros disseram. Nós precisamos na vida ter o despertar dessa nova visão. Porque é essa visão que nos aproxima da verdade dessa descoberta, daquilo que é real para cada um de nós, que é o que nós estamos aqui explorando com você. Nós estamos com você tendo uma nova forma de aproximação dessa assim conhecida busca pela espiritualidade. Geralmente, a ideia da busca é a ideia de um objetivo a ser alcançado dentro de um plano ou organização que nós já tenhamos. Portanto, nós temos um plano, nós nos organizamos e nós vamos em busca dessa assim chamada espiritualidade, pela busca. Mas cada um tem uma ideia sobre isso. Aqui, a meu ver, mais importante do que essa ideia de busca que envolve essa organização de procura é termos uma compreensão daquilo que realmente é a verdade desta vida divina, dessa assim chamada espiritualidade. Portanto, deixando de lado tudo aquilo que as pessoas chamam aí fora de espiritualidade, o que é a verdade desta vida espiritual? A verdade sobre isso é essa vida divina. Essa é a real espiritualidade. Mas essa espiritualidade, ela não se conquista, não se obtém. Não se obtém e não se conquista pela busca. É isso que temos enfatizado aqui para você. Nós precisamos ter na vida uma aproximação da verdade divina. Essa verdade divina, ela se revela quando você se conhece. Portanto, se trata desta resposta para a pergunta: como obter o autoconhecimento? Uma vez que a verdade do autoconhecimento libera a mente desta velha condição, desta mente condicionada. Notem que são assuntos que nós estamos abordando aqui com você no canal. Esses assuntos são colocados em playlist aqui para você investigar de perto. A nossa forma de aproximação da vida, pelo gostar e não gostar, aceitar ou rejeitar, concordar ou discordar, tem por princípio essa mente que foi educada para se mover assim, para sentir assim. Então, antes de tudo, nós não temos um contato com a vida.
com a verdade da vida, com a verdade sobre a vida, porque não temos um contato com a real visão divina. Assim, qual será a verdade desta realização, desse real encontro com a espiritualidade? A verdade disso consiste no fim desta mente condicionada. E o caminho direto desta aproximação é pela investigação de nós mesmos. É pela compreensão de como nós funcionamos, de como essa mente funciona. A nossa disposição psicológica de acolhimento à vida é a partir desse formato de ser alguém presente, que aceita e rejeita, que gosta e não gosta, que está envolvido em seu autointeresse em uma particular vida egocêntrica. É exatamente isso que se dissolve, que desaparece, quando temos esse encontro com a verdade. Deixa eu tocar um pouco nessa questão da mente condicionada. Nós fomos criados e educados para pensar de determinada forma. De um ponto de vista político, social, religioso, filosófico, de tradição de família, de tradição de cultura, de nação. Nesse país onde nascemos. É isso que tem nos dado esta forma de sentir, em razão desse modelo de pensar, organizado por essa cultura, por esse modelo de mundo que nós recebemos. Esse é o nosso condicionamento mental. Essa é a nossa mente condicionada. Assim, descobrir como obter na vida uma visão de si mesmo, uma clareza a respeito de como a mente está acontecendo para cada um de nós, é o autoconhecimento. É quando nós temos essa pergunta aqui para ser investigada. E a pergunta é: como obter esse autoconhecimento? E o que representa esse autoconhecimento? A forma como nós atuamos no mundo, tendo por princípio essa mente condicionada, é a forma onde estamos presentes na ignorância, na ilusão sobre nós mesmos. E assim estamos respondendo ao mundo dentro dos princípios do próprio mundo, dentro dos valores desta própria humanidade e cultura. Observem como isso é complicado. A tristeza em você, em razão do modo como você, na vida, interpreta, reinterpreta, traduz e avalia aquilo que lhe acontece. E você só faz isso em razão dessa mente que você tem. Uma mente que foi orientada, ensinada a ter uma resposta nesse formato.
Então nós vivemos dentro desta ignorância sobre quem nós somos, no cultivo da tristeza, da ansiedade, do estresse, da depressão, das variadas formas de contradições presente em nossos valores que buscamos pelos desejos. Mas também temos, juntamente com essas contradições, ligada a esses desejos, nós temos a questão do medo, em suas variadas formas de expressão. Isso ocorre em razão da presença do ego. Não sabemos nos aproximar desse instante, livres da mente. E é a mente que tem produzido tudo isso. A mente, como ela tem funcionado, como ela está funcionando, é ela que está sustentando tudo isso. Assim, enquanto a mente não for liberada desse condicionamento, essa ignorância estará produzindo sofrimento em nossas vidas. Então, nós não temos uma aproximação verdadeira da vida. Assim, conhecer a verdade sobre quem nós somos é obter o autoconhecimento. É a compreensão da verdade que liberta. A clareza da verdade é o fim da ignorância. Se a ignorância termina, a lucidez, temos a presença da ordem, temos a presença da compreensão. E sem razão da inteligência, nós temos de imediato uma nova forma de aproximação da vida. Assim, o nosso trabalho juntos aqui consiste nesse florescer desse natural estado divino de ser, nesse encontro com a verdadeira espiritualidade, com a verdadeira visão divina, com a real visão de Deus. Assim, a realidade da busca pela espiritualidade, ela precisa ser compreendida. Ela não pode ser aquela busca como alguns têm feito. A busca para a maioria das pessoas é um processo de procura a partir de um critério que eles têm, de ideia ou ideal que eles fazem sobre o que precisam encontrar. Aqui você não pode ter uma ideia, um conceito, uma imaginação do que é essa verdade quando ela é constatada, quando ela é descoberta, quando ela é encontrada. Porque ao fazer isso, você está incorrendo neste equívoco de um pensamento que apenas está imaginando. Então, se nós temos já uma ideia do que precisamos encontrar, nós estamos trabalhando com uma imaginação sobre aquilo. É assim que, em geral, as pessoas se envolvem nessa tentativa de encontrar Deus, encontrar a verdade, encontrar o amor, encontrar a felicidade. Tudo isso, para a mente condicionada,
é passivo da imaginação? Então, uma coisa que o pensamento faz é sustentar aquilo que ele conhece a partir das imagens que ele tem. Se você tem uma imagem de Deus, da verdade, do amor, da felicidade, essa imagem, ela está dentro da própria mente, condicionada. Ela faz parte de um pensamento e, portanto, estamos diante de algo reconhecível pela própria mente. E, portanto, isso não é real. E assim não estamos lidando com aquilo que é verdadeiro. Estamos lidando com uma imaginação. Qual é a real forma de nos aproximarmos de Deus? Para termos uma descoberta do que Ele representa. Tendo, antes de tudo, aqui, um esvaziamento de nós mesmos. De todo esse condicionamento mental. De tudo o que já ouvimos falar, já lemos a respeito, já aprendemos e também já experimentamos. Aquilo que já aprendemos faz parte de um fundo que trazemos, de um conhecimento que temos, de uma formação que adquirimos. E aquilo que nós experimentamos agora hoje dá uma forma a esse conhecimento. E isso naturalmente vem do passado. Toda experiência é uma experiência que vem do passado. Portanto, isso não pode ser real. Isso não tem realidade. Uma vez que a verdade ou a realidade não é algo reconhecível, não é algo que o pensamento, nesse formato de experiência, possa sustentar. Quando lidamos com a realidade divina, nós não estamos lidando com algo que faz parte do conhecido, que faz parte do pensamento, com algo estático e que vem do passado. Nós antes estamos tocando em algo que é atemporal, que é não espacial. Não é algo que está dentro do conhecido. Não é algo que está dentro do tempo. É algo que está presente nesse instante. Mas esse instante, ele está desaparecendo a cada momento. Assim estamos diante de algo que não é estático, e sim diante de uma realidade viva, dinâmica, desconhecida, inalcançável pelo conhecimento, pela experiência, pelo pensamento. Assim, a verdadeira forma de uma aproximação de Deus requer esse esvaziamento desse velho conteúdo que deu formação a esse ego, a esse mim, a esse eu, a esse próprio elemento envolvido nesse processo da busca.
Assim, a verdade desse encontro com a realidade não requer a busca. Na verdade, requer o fim desta busca. Essa busca pressupõe algo para ser encontrado. Tem um ponto fixo no tempo, ou seja, em algum momento, e pressupõe um elemento nesse processo, que é o buscador. Então, a verdade sobre a busca pela espiritualidade é que a realidade da vida divina, desta vida real, ela se revela aqui e agora. Quando não temos mais esse movimento, que é o movimento da busca, quando não temos mais essa ideia de um elemento presente nesta busca, então qual é a ciência desta revelação? O que é a realidade desta ciência, desta revelação? A realidade disso é aprender a olhar para esse momento. É quando sabemos olhar para esse momento que descartamos o pensamento, o conhecimento e a experiência. É quando aprendemos a olhar para esse momento que descartamos a busca, o buscador, e ficamos simplesmente com esse olhar para aquilo que está presente aqui. É quando todo esse conteúdo interno, quando tudo isso que representa o passado psicológico, de orientação de memória, de cultura, de tradição, de história, é visto. Descobrir o que é olhar dessa forma é ter um momento de observação passiva, vigilante, sensível, alerta, sem qualquer envolvimento com uma entidade presente. Nesse olhar, aqui nós temos colocado para você a beleza desta aproximação, desta observação sem o eu, sem esse experimentador. Esse eu, esse experimentador, é esse elemento que vem do passado. É ele que vê através desse fundo de condicionamento. Assim, a mente precisa passar por esta mudança, por esta radical transformação. É quando ela tem o fim para esta continuidade dela, que algo novo surge. Como podemos olhar dessa nova forma? Aqui se trata de olhar, mas não de alguém olhando. Nós temos uma ilusão presente dentro de cada um de nós, no que diz respeito a esta verdade sobre nós mesmos, nessa relação com a vida acontecendo. Nós temos a crença de que a vida está acontecendo e nós estamos presentes, observando a vida acontecer. Assim, essa separação entre esse que observa e aquilo que é observado está presente. Aqui estamos lhe dizendo que a verdade
E é a verdade que traz essa liberdade. A verdade que traz essa visão. A verdade que traz essa clareza e esse encontro com o divino. Nesse encontro com a verdadeira espiritualidade. É a verdade de que há só uma única coisa aqui nesse instante acontecendo. E não é essa separação? Não é a vida para mim? Não é a vida e esse eu? Quando você, por exemplo, caminha por uma rua, existe o caminhar. Apenas quando o pensamento surge é que você pode ter uma ideia de que está caminhando. Se você não tem qualquer ideia de que está caminhando, aquilo que está presente é só o caminhar. Não existe separação entre aquele que caminha e o caminhar e a rua. Não existe qualquer separação, nós não temos aqui três coisas. Temos um único acontecimento. E esse acontecimento é o caminhar. Quando você olha para o rosto de uma pessoa, quando você olha para alguém, não tem esse alguém e esse você e esse olhar. Nós temos apenas o olhar. É quando um pensamento surge. Se eu lhe pergunto, você viu? Aí você disse, sim, eu a vi. É apenas o pensamento que cria a ideia desse eu, desse alguém, nesse ver. Então você diz, sim, eu a vi. A realidade do ver, assim como a realidade do caminhar, assim como a realidade do escutar, não existe uma separação. Temos uma única realidade presente. Então, caminhar é o caminhar. O ver é só o olhar. O escutar não é alguém escutando alguma coisa. Nós não temos três acontecimentos aqui. Nós não temos três acontecimentos no escutar. Nós não temos três coisas no caminhar. Que é o caminho, o caminhante. Nós não temos três coisas. Nós não temos duas coisas. Nós temos sempre um único fenômeno no olhar, no ver, no caminhar, no escutar, no sentir. É apenas o pensamento, quando surge, para contar algo a respeito do fenômeno que ele separa. Então ele diz, eu vi, eu caminhei, eu escutei. Assim nós estamos cultivando esse princípio da dualidade, da separação. Em razão disso, nós não temos uma aproximação da vida nesse momento, como ela acontece, como ela é. E a não compreensão disso é o que está sustentando em nós esta mente condicionada, onde estamos constantemente reafirmando esta dualidade, esta separação. E é isso que está sustentando essa dualidade, esse eu e a vida,
esse eu e o outro, e esse eu e o que acontece? Não existe esse eu presente, esse mim, esse ego. A visão real disso é o fim para esse condicionamento, para esse modelo de mente condicionada. É quando temos o real contato com a vida divina. Então, em razão da visão da realidade daquilo que é todo esse conteúdo de condicionamento, nesse olhar real, nós temos o fim para tudo isso. É isso que estamos trabalhando aqui com você. A ciência da vida é a ciência de que a única realidade é a realidade de Deus. E isso é você em seu ser, em sua natureza real, em sua natureza divina. É isso que estamos trabalhando aqui com você nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos em um encontro online. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desse encontro online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Isso é direto dos Vedas, da Advaita Vedanta. Esta verdade se revela como sendo a simplicidade do divino, a simplicidade de Deus. Isto é a verdadeira espiritualidade. Essa é a verdade da religião.